Olá galera, sejam bem-vindos ao canal ASN Matemática. Vamos dar início a uma sequência de vídeos voltados para revisar os principais conteúdos de matemática abordados na prova do Enem. Vamos começar por probabilidade, mas antes, assista isso. Voltamos. Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês que muitas questões de probabilidade que são cobradas em provas do Enem são resolvidas facilmente usando apenas a definição de probabilidade. Vamos imaginar o seguinte, foi dada uma urna com 20 bolas numeradas de 1 a 20, certo? Então na urna ela tem a bola número 1, a 2, a 3, a 4, até chegar na bola de número 20. Vamos supor que seja feita a seguinte pergunta. Calcule a probabilidade de retirar uma bola cujo número seja múltiplo de 5. Antes de começar a resolução dessa questão, eu gostaria que vocês tentassem responder as seguintes perguntas. Primeira delas, quais são os casos possíveis? Ou seja, quando eu for retirar uma bola dessa urna, quais são as bolas que são possíveis de serem retiradas? Uma pergunta muito fácil de ser respondida. Você pode tirar dessa urna a bola de número 1, a bola de número 2, a 3, a 4, até chegar na bola de número 20. Vou fazer uma outra pergunta. Quais são os casos favoráveis? Perceba que eu perguntei a vocês qual é a probabilidade de retirar uma bola cujo número seja múltiplo de 5. Quando eu falar casos favoráveis, eu estou me referindo aos casos que favorecem ocorrer o que se pede. O que se pede? A probabilidade de retirar uma bola cujo número seja múltiplo de 5. Então, todas as bolas cujos números são múltiplos de 5 são favoráveis a ocorrer o que a questão está pedindo. Então, você tem a bola de número 5, a bola de número 10, a bola de número 15 e a bola de número 20. Quando alguém perguntar para vocês o que é probabilidade, a resposta é muito simples. Você vai responder que probabilidade é a razão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Quantos casos são favoráveis para o que a questão pede? 1, 2, 3, 4. E quantos são os casos possíveis? 20. Logo, a probabilidade procurada é exatamente de 4 em 20. Vamos resolver agora uma sequência de questões de probabilidade que foram cobradas em provas do Enem. Essa questão número 1 foi cobrada na prova do Enem 2015. Ela diz o seguinte, diz que em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 até 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual é a probabilidade da senha sorteada ser o número de 1 a 20? Muito bem, toda vez que uma questão te perguntar o que vem a ser probabilidade de ocorrer qualquer coisa, você sempre vai responder que trata simplesmente de uma razão entre dois números. Entre o número de casos que favorece ocorrer o que a questão pede e o número de casos que são possíveis de ocorrer. Por exemplo, qualquer senha numerada de 1 a 100 é possível de ocorrer. Então, se eu pergunto a vocês para destacar os casos que são possíveis de ocorrer ao ser sorteado uma senha, eu posso sortear a senha de número 1, a senha de número 2, a senha de número 3. Qualquer senha de 1 a 100 é possível de ser sorteada. No entanto, a questão perguntou qual é a probabilidade da senha sorteada ser um número de 1 a 20. Então, todas as senhas numeradas de 1 a 20 são favoráveis a ocorrer o que a questão pede. Então, os casos favoráveis são as senhas com número 1, com número 2, com número 3, com qualquer número de 1 a 20. Então, como eu disse antes que probabilidade é a razão entre dois números, os casos que são favoráveis são em números de 20. Então, a gente coloca aqui em cima 20 casos favoráveis. Os casos que são possíveis são em números de 100. Então, colocamos aqui 100 casos possíveis. Logo, a probabilidade procurada é 20 sobre 100, o que está na letra C. Acredite, uma questão do Enem. Vamos para a questão número 2, também uma questão do Enem, da prova PPL 2015. Ele diz o seguinte, diz que um bairro residencial tem 5.000 moradores, dos quais 1.000 são classificados como vegetarianos. Então vamos pensar bem, você tem um bairro,
esse bairro tem 5.000 moradores. Desses 5.000 moradores, 1.000 deles são considerados vegetarianos. Entre os vegetarianos, 40% são esportistas. Então, ele diz que entre esses 1.000 que são vegetarianos, 40% deles são esportistas. Toda vez que vocês quiserem calcular uma porcentagem, eu vou dar uma dica simples. Você calcula 10%. Porque 10% de qualquer valor, basta pegar ele e dividir por 10. Tipo, 10% de 1.000 é 1.000 dividido por 10, que dá 100. Como 40% é 4 vezes 10%, então 40% vai ser 4 vezes 100, que são exatamente 400. Então, dos 1.000 moradores que são vegetarianos, 400 deles são pessoas esportistas. Enquanto que, entre os não vegetarianos, essa porcentagem cai para 20%. Ora, se dos 5.000, 1.000 são vegetarianos, então os não vegetarianos são 4.000. Desses 4.000, ele garantiu que 20% deles são pessoas esportistas. Como calcular 20%? Você calcula 10%, que é 400. Como 20% é o dobro de 400, 800. Então, eu sei que entre os não vegetarianos, que são 4.000, 800 deles são esportistas. Uma pessoa desse bairro é escolhida ao acaso. Ela é esportista. Então, ele já garantiu que a pessoa escolhida ela é esportista. Isso quer dizer que o nosso universo é formado por todas as pessoas esportistas. Porque a pessoa que eu vou escolher, ela vai ser escolhida entre as pessoas que são esportistas. Então, o nosso universo tem exatamente 1.200 pessoas. 400 esportistas vegetarianos e 800 esportistas não vegetarianos. Pergunta: a probabilidade de ela ser vegetariana? Toda vez que uma questão te perguntar a probabilidade de algo, é sempre a razão entre dois números. Entre o número de casos que favorece ocorrer o que a questão pede. No caso, ela está pedindo a probabilidade da pessoa ser vegetariana, pelo número de casos que são possíveis de ocorrer. Os casos possíveis são aqueles casos escolhidos entre as pessoas que são esportistas. Porque ele deixou bem claro, uma pessoa desse bairro é escolhida ao acaso, só que ela é esportista. Então, todos os esportistas são possíveis de serem sorteados, e apenas eles. Os casos favoráveis são aqueles casos em que os esportistas são vegetarianos, que são em número de quantos? De 400. Posso cancelar os 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo, ficando exatamente 4 sobre 12. Professor, é possível simplificar? Eu posso dividir em cima por 4 e posso dividir embaixo por 4. 4 por 4 é 1. 12 por 4 é 3. Resposta que está exatamente na alternativa D de data. Uma outra questão de probabilidade do Enem que resume em você saber que probabilidade é a razão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Questão 3. Perceba que essa questão caiu no Enem de 2014. Ela faz a seguinte afirmação: para analisar o desempenho de um método diagnóstico, realizam-se estudos em populações contendo pacientes sadios e doentes. 4 situações distintas podem acontecer nesse contexto de teste. Primeira situação: o paciente tem a doença e o resultado do teste positivo. Isso é normal. Se o cara está doente, faz o teste, é de se esperar que o resultado dê positivo. Segunda situação: o paciente tem a doença e o resultado do teste é negativo. É o chamado falso negativo. Como é que o cara está doente, faz o teste e o resultado diz que ele não está doente? Terceira hipótese: o paciente não tem a doença, faz o teste e o resultado é positivo. É o chamado falso positivo. Como é que o paciente não está doente, faz o teste e o teste diz que ele está doente? Quarta hipótese: o paciente não tem a doença e o resultado do teste é negativo. Isso aqui era de se esperar.
O cara não está doente, faz o teste, é de se esperar que o resultado dê negativo para a doença. Um índice de desempenho para avaliação de um teste diagnóstico é a sensibilidade, definida como a probabilidade do resultado do teste ser positivo se o paciente estiver com a doença. Então, para achar essa sensibilidade, ela é feita com os pacientes que estão doentes. E ele determina qual a probabilidade do resultado dar positivo, sabendo que o paciente está doente. Ou seja, essa sensibilidade, ela é uma probabilidade. Se ela é uma probabilidade, ela é calculada como a razão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. O quadro refere-se a um teste diagnóstico para a doença A, aplicado em uma amostra composta por 200 indivíduos. Então, aqui ao todo, temos 200 indivíduos. Por exemplo, esses indivíduos situados aqui na primeira coluna, perceba que a doença está presente no seu organismo. Ao todo, aqui eu tenho 100 indivíduos. Beleza, desses 100 indivíduos em que a doença está presente no seu organismo, 95 deles que fizeram o teste, o resultado deu positivo, mas 5 deles o resultado deu negativo. Essa outra coluna representa os indivíduos em que a doença A está ausente no seu organismo. Perceba que desses 100 indivíduos que fizeram o teste, 15 deles o resultado deu positivo, embora a doença esteja ausente nele. Mas na grande maioria, 85 deles, o resultado deu negativo. Vamos para a pergunta. Conforme o quadro do teste proposto, a sensibilidade dele é, lembrando que a questão afirmou que sensibilidade é a probabilidade do resultado do teste ser positivo se o paciente estiver doente. Então, o nosso universo vai ser constituído apenas pelas pessoas em que a doença está presente no seu organismo, que é um universo constituído de 100 pessoas. São as pessoas que estão exatamente nessa primeira coluna. Então, o número de casos possíveis de ocorrer é exatamente igual a 100. Por quê? Porque vamos escolher uma pessoa entre as pessoas em que a doença está presente no seu organismo. E isso só ocorre com 100 pessoas da amostra. Eu quero calcular a probabilidade do resultado dar positivo. Perceba que os casos favoráveis são aqueles casos em que as pessoas estão doentes, fizeram o teste e o resultado deu positivo. São exatamente 95 delas. Então, essa sensibilidade, que é uma probabilidade, é 95 sobre 100. Que isso aqui é simplesmente 95%, que está na alternativa E. Outra questão de probabilidade cobrada no Enem, que usamos a definição padrão de probabilidade, que é a razão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Vamos para a questão número 4. A questão número 4 é do Enem 2017, Libras. Ele diz que um laboratório está desenvolvendo um teste rápido para detectar a presença de determinado vírus na saliva. Para conhecer a acurácia do teste, é necessário avaliá-lo em indivíduos sabidamente doentes e nos sadios. A acurácia de um teste é dada pela capacidade de reconhecer os verdadeiros positivos, presença de vírus, e os verdadeiros negativos, ausência de vírus. A probabilidade do teste reconhecer os verdadeiros negativos é denominada especificidade, definida pela probabilidade do resultado do teste ser negativo, sabendo que o indivíduo é sadio. O laboratório realizou um estudo com 150 indivíduos e o resultado está aqui nessa tabela. Então, nessa coluna tem os indivíduos doentes, aqui os indivíduos sadios e aqui o total. Beleza. Considerando os resultados apresentados no quadro, aqui nesse quadro, a especificidade do teste da saliva tem valor igual a... Ora, a questão, o próprio texto, o Enem gosta de fazer isso, ele quer que você interprete, foi definida a especificidade de um teste como sendo, pessoal, a probabilidade do resultado ser negativo, dado que o indivíduo é sadio. Então, eu vou considerar como o meu universo
apenas os casos em que os indivíduos são sadios. Porque eu quero saber a probabilidade de dar negativo, sabendo que o indivíduo é sadio. Então, os casos que os indivíduos são doentes, para mim não importa nesse problema. De uma maneira genérica, vocês sabem que probabilidade é a razão entre o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Esses casos favoráveis são os casos que favorecem ocorrer o que a questão pede. A questão quer saber qual a probabilidade do resultado dar negativo, sabendo que meu universo é o conjunto das pessoas sadias. Ou seja, a pessoa que eu vou escolher, necessariamente ela é sadia. Quantos são os casos possíveis? 90. Porque entre essas pessoas sadias, que são 90, 10 delas o resultado deu positivo e 80 delas deu negativo. Ele quer saber a probabilidade de dar negativo. Os casos que favorecem dar negativo são 80. Então, a probabilidade procurada é igual a 8 sobre 9. Perceba que ele não colocou isso, ele dividiu. Então, vamos dividir. Vamos pegar 8 e dividir por 9. Vou colocar aqui um 0, 80. Um 0 e uma vírgula aqui. 80 por 9 dá 8. 8 vezes 9, 72. Para 80, 8 de novo. Coloco um 0. 80 por 9 dá 8. 8 vezes 9, 72. Para 80. E assim sucessivamente. Ou seja, aqui vai gerar uma dízima periódica. Perceberam que o resultado dessa divisão, que é isso daqui, 8 sobre 9, é 0,88888 infinitivamente. Isso aqui é como se fosse aproximadamente 0,89. O que está em qual alternativa? Letra D de dado. Outra questão de probabilidade que se resumiu na definição. Número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis. Questãozinha também do Enem, 2017, Libras. Ele disse que um projeto para incentivar a reciclagem de lixo de um condomínio conta com a participação de um grupo de moradores, entre crianças, adolescentes e adultos, conforme dados do quadro. Está aqui o quadro. Você observa que temos X crianças participando desse projeto, 5 adolescentes participando do projeto e 10 adultos. Uma pessoa desse grupo foi escolhida aleatoriamente para falar do projeto. Sabe-se que a probabilidade da pessoa escolhida ser criança é igual a 2/3. Diante disso, o número de crianças que participam desse projeto é... Ora, se eu quero calcular a probabilidade, se ele afirmou que a probabilidade de escolher uma pessoa e essa pessoa, para falar do projeto, ser criança, ele disse que era 2/3, ele garantiu que essa probabilidade aqui é igual a 2/3, você sabe que para calcular a probabilidade, basta calcular a razão entre dois números, entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Os casos possíveis são todas as possibilidades que existem de se escolher uma pessoa aleatoriamente. Por exemplo, essa pessoa escolhida pode ser adulto, pode ser adolescente, pode ser criança. Então, total de casos possíveis, 10 mais 5, 15, mais x. Então, aqui vai ficar 15 mais x. Como eu quero calcular a probabilidade de ser criança, os casos que favorecem ser criança são exatamente quantos? X. E ele afirmou que essa probabilidade é igualzinha a 2/3. Pegando o produto dos meios igual ao produto dos extremos, como é que fica? X vezes 3, 3x, é igual a 15 vezes 2, 30. 2 vezes x, 2x. Está somando, passa para lá subtraindo. X é igual a 30. Então, isso significa dizer que o número de crianças que participa desse projeto é igual a 30. Estou aqui preparando a nossa próxima videoaula. Espero que vocês tenham gostado da videoaula que acabaram de assistir. Não esqueçam de se inscreverem no nosso canal para serem notificados dos nossos próximos vídeos. Tchau para vocês.